Olá, Eduardo, Bel. Olá, Gisele, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu tô vendo aqui. Tá. Meio enrolada, mas tá tudo indo. Não, Deixa eu tudo botar bem, aqui. Tudo tranquilo. bem. Não, tem que fazer com você, com aquilo ali não dá, não. Isso. Isso, Luiz. Nos aguardando as pessoas E chegarem aos aí, pouquinhos, o claro, pessoal se claro. conectando. Eu tô me organizando aqui, que não tá fácil, não. É, E tá. tudo bem por aí? Tá me vendo direitinho? Tá tudo Tô. certo? Tá tudo ótimo. Tá certo? Tá bacana. Vamos só esperar mais um pouquinho. Olá, Leandro. Claro. Leandro aí falando com a gente. Patrícia. Olá, Maurício. Ah, meu camarada. O sol tá chegando. Olá, aí, Gisele. Ai, Isso. Vamos aguardar só mais um pouquinho para o pessoal ir chegando. E aí nós podemos sim. começar, né? Só aguardar um pouco. Hoje um dia lindo, um dia perfeito, Muito, muito lindo, muito lindo. né? Olá, Vanessinha. Ótima para reflexão a respeito do momento atual, né? Exatamente. Mais um minutinho a gente começa, né? Tcharam. Tô vendo aí o pessoal entrando, chegando. Olá, Amanda. Ah, Andréia, Amanda. Isso Isso. aí é da Meta, da Max, espetáculo. De falar que live é a primeira que eu faço, hein? São É? tantas informações. Ah, Live, maravilha. logo com você. Você vê que honra? Tá vendo só? A honra é toda minha, né? Logo com minha academia querida do coração. Isso. E se Deus quiser, logo, logo estaremos todos juntos de novo. Sim, certamente, Luiz, sem sombra de dúvida. Certamente. Bom, eu acho que já pode começar, Gisele. Seguinte, Sim, você poderia fazer uma breve apresentação sua, tá? Do seu trabalho e tudo mais. E logo em seguida, a gente começa com as perguntas e tudo mais. E tá bem, assim, não pode esquecer que o nosso tema é saúde mental, né, e comportamental, que a gente vai discutir isso hoje aqui, tá bom? sim, sim, claro, claro. Então, por Então, eu vou ser favor. bem breve. Eu sou Bruna Gisele Levi, né? Eu sou psicóloga clínica, trabalho na área de qualidade de vida, estresse e síndrome de burnout como pesquisadora já há alguns anos. Isso faço parte da Academia MC e eu estou aqui para tentar auxiliar as pessoas com esse nosso bate-papo da melhor maneira possível, né, nessa nossa conversa aqui, para ver se a gente consegue auxiliar nesse momento tão delicado que nós estamos passando. Ah, e outra coisa, falar do canal, né? Eu tenho um canal, na verdade, eu tenho uma página do Facebook que muitas pessoas, algumas pessoas já conhecem, que é o Viva Sem Estresse, ou pelo menos Tente. E eu tenho um canal do YouTube que, de uns tempos para cá, eu venho oferecendo dicas e informações para que as pessoas possam lidar com
com a atual conjuntura, né? E no YouTube é a mesma coisa. É Gisele Levi, viva sem estresse ou pelo menos tente. É isso, Luiz. Podemos começar. Você manda. Beleza. Bom, eu quero começar assim. Nós hoje, né, nos encontramos em um novo cenário. Algo nunca vivido pelas pessoas, algo novo para todo mundo, para mim, para você, para todo mundo, né? E eu acredito que nós, nesse momento, nós nunca esperávamos por isso e nós não nos preparamos, né? Tanto na parte de trabalho, na parte social. Então, eu queria que você desse um parecer sobre essa adaptação ao novo cenário que as pessoas estão vivendo. Quais são, né, os novos hábitos, como elas estão se reinventando, o quanto nós precisamos nos preparar. Eu queria fazer um resumo, mais ou menos, disso, e a gente vai dar sequência a algumas perguntas que vão aparecendo. Tudo bem? Claro, claro. Vem em função de pacientes, de colegas, de mídias sociais, enfim. O que acontece é que as pessoas realmente estão totalmente despreparadas para a situação atual. E eu digo que não é só de falar assim, tudo bem, isso é aqui no Rio de Janeiro. Não, isso aqui é no Brasil. Não, é uma situação nova no mundo todo. Então, é meio que não tem para onde escapar. O que é o que a gente tem na atual conjuntura? Claro que algumas são mais resilientes do que outras, ou seja, algumas conseguem lidar melhor com essas alterações de rotina do que outras pessoas. A gente sente muito o quê? Pessoas muito ansiosas. Isso é estatístico, são pesquisa feita a respeito disso. Então, você tem pessoas muito ansiosas, dificuldade de dormir, né? E a outra coisa é a ansiedade, não, é a melancolia, é a angústia. Então, assim, na presente conjuntura, de uma maneira geral, salvo algumas pessoas, vê-se muito essas queixas, em algumas mais intensificadas e outras não. Beleza. Né? Eu gostaria de fazer uma pergunta que surgiu agora para a gente. É normal confundir o sintoma da ansiedade com o Covid-19? É uma pergunta interessante. Então, vamos lá. O que acontece? O que é o sintoma da ansiedade? O que é a ansiedade? Na verdade, a ansiedade está intimamente relacionada à sensação de medo. Sim. Só que tem um diferencial. O medo, Luiz, é uma coisa... Você tem medo de algo objetivo e concreto. Por exemplo, medo de trovão, medo de assalto. Então, para você lidar com esse medo, é muito mais fácil, você se objetivou. A questão da ansiedade é diferente. A ansiedade, ela vem de um medo. Só que a ansiedade surge a partir de um medo subjetivo, de algo que não é concreto. Por isso é que as pessoas se queixam tanto assim. Nossa, eu estou ansioso, eu estou ansiosa. É um aperto no coração, eu não sei o que está acontecendo. Você não consegue dar uma representação para aquele sentimento. E isso gera muito problema. Isso vai gerar... Essa ansiedade, ela vai gerar muito problema. E aí você fala da associação com o tal do vírus. Você pode falar tanto ele. Claro. Sim, você pode fazer, sabe o quê? Você pode simplesmente achar porque você está com muita ansiedade, você começa a escutar os sintomas e meio que se identifica com aqueles sintomas porque você está num momento de fragilidade emocional. É lógica, né? Está num momento de fragilidade. Então, por isso que uma das recomendações, já vou passando para aí, uma das recomendações você tem que estar informado sobre essa situação atual, beleza, mas muito cuidado com a informação. Porque vai chegar um determinado momento que você vai englobar essa informação toda. Isso vai aparecer como sintoma. Sim. E o pior de tudo, se você tiver a tua imunidade baixa, a tua autoestima baixa, a tua imunidade baixa, você vai acabar conseguindo ficar doente, sim, de uma forma fisiológica. Né? Não sei se
Por favor, se não foi muito claro, Sim, você pode sim. me O que perguntar. você falou tem total sentido. E, inclusive, né, esse momento me preocupa muito, que muitas pessoas estão em casa, nem todas têm acesso ao exercício, à atividade física bem orientada. Você vê muita coisa na internet que, às vezes, é incoerente e não é adequado para certas pessoas. Você tem que ter um profissional sempre orientando a intensidade correta. Você, às vezes, uma intensidade muito alta, ao invés de você auxiliar a pessoa, você vai estar prejudicando. Então, você tem que saber a dose certa, e aí a individualidade e o momento vivido por cada um e o grau de, de entendimento do meio hoje por cada um é muito importante. Hoje, por exemplo, eu posso estar tranquilo nesse momento que eu vivo, mas o meu amigo do lado, ele pode estar vivendo um medo terrível. E assim, ele não está errado em ter esse medo. Isso é uma sensação que ele está tendo nesse momento. Né? Então, essa visão, essa empatia da situação, a empatia no outro, de como ele está vivendo isso, é muito importante nesse cenário. Né? Então, tem mais uma questão aqui, que quando nós enfrentamos algo novo, nós temos que tomar uma atitude, certo? Então, eu tenho uma atitude, ou eu fujo, me omito daquela situação, né? Eu enfrento aquela situação, ou eu simplesmente aceito o momento e tento me adaptar ao meio. Bom, dentro dessa ótica, você poderia falar, de repente, como é que é o reagir para isso das pessoas? Sim, então, assim, pegando já a sua deixa da sua fala anterior, dizendo o seguinte, a gente tem sempre que se prender a esse pensamento, que as pessoas são diferentes, cada um tem o seu tempo de percepção, cada um está num momento diferenciado. Isso e principalmente quando você fala de questões físicas, de exercícios físicos, daí a importância de você fazer esse trabalho em casa, com um profissional, com uma boa academia, que te dê um acesso, te dê um retorno, porque eu faço isso, porque realmente você vai conseguir ter lesões aí, vai acabar com essa pandemia, acabar a pandemia, mais doentes do que tá? Beleza. Então, me diz o seguinte, com relação a essa questão que você está colocando, que é sobre o quê? Você precisa precisa aceitar as diversidades. Então, cada pessoa vai enfrentar a situação de uma forma diferenciada. Ok? Então, a gente não consegue dar uma receita para isso. Tem que se respeitar o tempo de cada um. Então, o que me veio à mente agora é o seguinte, a questão da patologia. Momento atual. Momento atual, eu coloquei para você o quê? Você tem ansiedade, pessoas estão muito ansiosas, pessoas não conseguem. Que uma coisa é consequência de outra. Aí alguém vai me perguntar, mas cadê o estresse? Pois justamente, o estresse, ele é justamente o mecanismo que faz com que a pessoa adoeça. Então, quando você fala de estresse, você fala de medo, você fala de ansiedade. Beleza, você tem uma pessoa que é muito ansiosa, ela está muito ansiosa. Se essa ansiedade, veja bem, você sentir, já falou isso inicialmente muito bem, você se sentir ansioso, melancólico, inquieto, não ter boa noite, mas boas noites de sono, isso, gente, é fato, faz parte. Tem que encarar que a situação é essa. O que vai acontecer no futuro? Não se sabe. Existem várias teorias que nós vamos melhorar. Que bom, eu compro essa teoria positiva, mas cada pessoa tem o seu ritmo. Então, vamos lá. Se a pessoa está muito ansiosa e essa ansiedade ela está dificultando consideravelmente essa rotina no nosso momento atual, eu estou tratando aqui desse momento de confinamento. Você está atrapalhando, você está tendo taquicardia o tempo todo, você está tão angustiado que você não consegue pensar em mais nada, você não consegue atuar nessa tua rotina de agora, tem que tomar uma certa preocupação. Porque o que acontece é o seguinte, eu sempre falo muito da ansiedade, ou seja, ansiedade, estresse, todos esses sentimentos, tristeza, melancolia, tudo isso faz parte.
ser humano normal. Ok? É biológico, todo mundo tem que ter esses sentimentos. A questão é a intensidade deles e o impacto que eles geram na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana. Então, por exemplo, se a pessoa está muito ansiosa, tem que parar e pensar o que pode ser feito. Porque a ansiedade em excesso, ela vai trazer problemas como transtornos psicológicos mais sérios, mais graves. Então, a ansiedade pode se trabalhar rapidamente, entendeu? E assim, e como você vai trabalhar isso, você faz uma coisa mais genérica. Já vou falar das práticas, Claro. né, pra gente... Depois, se você quiser, você me interrompe, se deixa eu ficar até mais. Não, tá ótimo. Quando fala em técnicas de enfrentamento de estresse ocupacional, estresse, burnout, enfim, é esse momento que nós estamos passando, é um momento super estressante, ok? Quando a gente faz, tem dois caminhos. Geralmente, na clínica, você trabalha com dois caminhos. O biológico, o fisiológico e o outro que é o cognitivo, de pensamento, de ideia, né? De criar rotina, de escrever. E aí, para que a segunda ação ela seja mágica, seja prática, seja possível, é imprescindível que as pessoas relaxem. É imprescindível que você acalme o seu cérebro de alguma forma. Okay? E aí entra o exercício físico, aí entra a respiração, aí entra a respiração profunda ou diafragmática, né? Que eu até semana passada fiz. Fala. Já que você citou, eu queria só que você colocasse como diferenciar ansiedade de uma síndrome respiratória. Para que as pessoas hoje em dia, né, elas estão com muita ansiedade, os sintomas às vezes se confundem. Claro. Deixa eu te falar o seguinte. Quando você fala em síndrome respiratória, você está falando de um funcionamento do teu corpo. Algo mecânico. Né? Algo mecânico. A ansiedade... Você lembra que eu falei daquela história do medo lá atrás? Sim. A ansiedade... Pois é, a ansiedade ela se encaixa em qualquer situação onde você sente um incômodo. Esse incômodo não é bacana para o teu corpo, não é bacana para você. E aí a ansiedade aparece. E isso aparece, então, porque assim, o nosso corpo fala, né? Nosso organismo fala. Então, a maneira que o seu organismo tem que dizer que tem alguma coisa que não está indo muito bem é você ter o sintoma de ansiedade. E aí, você acessa a vários tipos de sintomas. Por exemplo, quem tem problema de bronquite, quanto mais ele está em acesso, né? Tá tossindo, enfim, você vai ficando nervoso, você vai ficando estressado, você vai ficando o quê? Você vai ficando ansioso, porque você não sabe quando que vai terminar aquela situação. E é como entrasse no modo avião. Sim. A coisa fica no registro involuntário, do inconsciente. Daí a ansiedade aparecer sempre quando você se sente acuado, você se sente sem caminho, tem medo, que é muito claro, no caso aí da bronquite, a falta de ar. É um medo claro, né? A questão da morte, a falta de ar já associa a morte. Você tem um medo claro aí. Mas a ansiedade é quando esse medo ele já extrapolou de uma certa forma, ele toma conta do teu corpo. Então, você pode sim ter um acesso à ansiedade nesse momento e é importante que você controle isso, que a tendência é que esse seu sintoma vá aumentar mais. E lógico que o momento reparador pro dia, né, um dia estressante, um dia em que você tem essas dificuldades todas de enfrentamento, é a hora de dormir. Você citou há pouco que o sono ele está sendo prejudicado. Então, qual a dica que você dá para as pessoas, momentos antes de dormir, minutos, ou seja, horas, eu não sei, o que você poderia falar? Fascinante. Muito bom. O que acontece? Eu fico vendo nos jornais, a gente estuda, a gente vê os jornais e tal, e as pessoas querem receitas mirabolantes para uma situação que não tem muito o que desenvolver, muita novidade, não. Você tem que trabalhar com arroz, com feijão, você tem que trabalhar com base.
E só um detalhe, por que a gente não consegue dormir? Ah, eu não consigo. Tem lógica. Você, primeiro, mudou a sua rotina, mudaram os seus horários, mudaram as suas... Tudo mudou. Então, você não é uma máquina, sabe? Você é um ser humano. Eu sou um ser humano, então eu tenho tido dificuldade de dormir. Você é um ser humano. Então, assim, tá tudo meio desorientado e o teu corpo vai responder a isso. Claro. Então, dica, vamos lá. A Samara já deve ter falado, eu infelizmente não consegui assistir a live da Samara, Sim. mas assim, dicas, primeiro, vamos lá, dicas básicas, né? Não tem muita novidade, não. Aquela questão básica da alimentação, vou chegar no psi, tá? Da alimentação, por que eu falei que eu vou chegar no psi? Porque isso aqui é biologia. Então, se eu falo de nutrição, eu falo de psicologia, eu falo de comportamento. Então, isso aqui é um ser humano, é uma coisa só. É biopsicossocial. Então, né? Vamos lá. Alimentação. Você tem que ver a hora que você vai se alimentar e o que você vai se alimentar, do que você vai se alimentar. Beleza. Sim. Então, você parte desse pressuposto que você tem que fazer uma alimentação leve, um chazinho, e essas coisas aí que eu não sou nutricionista na hora, na casa, meu trabalho aqui vai ser o outro. A partir disso, você tem que ver sua hora de sono. Preste atenção. Eu vejo as pessoas falarem muito que a cada dia que passa, as pessoas estão dormindo mais tarde. O ideal é básico, é você tentar dormir em um determinado horário da noite ao longo dos dias. Quer dar uma liberada no final de semana, libera, mas tenta permanecer com aquela tua rotina de sono ao longo dos dias. Você vai dormir, sei lá, 11 horas da noite, tenta dormir 11 horas da noite. Ah, mas eu não consigo. Ok. A pessoa geralmente dorme em torno de 6 horas. Ok, em torno disso. Beleza, não tem problema. O que você faz? Você vai botar o teu relógio para despertar num horário X. Você conseguiu fazer isso hoje? Ah, eu botei o horário para dormir, botei para acordar. Ah, botei só para acordar. Deu certo? Não. Não tem problema. Você vai tentar de novo. Sabe por quê? Você está tentando fazer com que o teu corpo se adeque de novo a uma rotina que ele perdeu, tem o quê? No barato, 30 dias. E outra dica importantíssima, que eu adoro, Patrícia. Ana Patrícia. Outra dica importantíssima que eu adoro, e tem muito a ver com essa profissional linda de morrer, com todas as outras, que é a questão da respiração. O que a gente pode fazer com a respiração? Né? Assistir às aulas, não, estou brincando, não dá para fazer de noite. Eu vou falar aqui, humildemente, de uma respiração que na clínica chama-se de respiração anti-estresse. E é a respiração diafragmática. É aquela que baixa a ansiedade, que diminui os batimentos, que foi que você está rindo aí? Que baixa a ansiedade, que diminui os batimentos cardíacos, diminui o nosso metabolismo. Então, o ideal, eu aprendi muito isso com a professora Marilda Lippe, do Centro de Controle de Estresse, da PUC de Campinas, a professora Lúcia Novas. Não posso nunca esquecer o nome dessas duas pessoas. São importantíssimas para mim até hoje na área, no meu trabalho. Então, o ideal é o seguinte, você vai deitou. Antes de deitar, tem toda aquela rotina. Deitou bonitinho, apagou as luzes, desligou o celular. Sabe aquela coisa simples, básica? Esse procedimento para baixar um pouquinho a atividade do cérebro, né? Diminuir a velocidade de pensamentos. Perfeitamente. E aí, aproveitando que você me falou, tem pessoas, Luiz, que não precisam disso não, tá? Tem pessoas que estão em outra categoria de seres humanos, de ser humano, e não precisam. Ok. Sim. Eu sempre gosto de afirmar. Nós estamos falando para as pessoas de uma maneira geral, salvo exceções. Quem não precisa disso, não precisa. Beleza, tá show. Mas para quem precisa, né? Seres humanos aqui. Então, você vai fazer o seguinte. Você teve todo esse ritual, deitou na sua cama, lê um livrinho, é sempre legal para desorientar, porque a ideia é que você saia de um registro e passe para outro registro. Registro do teu sono. Então, se você é uma pessoa religiosa, você faz ali seu ritual. Se você gosta de ler, você aí vai ler um pouco, tomar um banho e tal, deitou. Deitou, você vai fazer essa respiração diafragmática, essa respiração profunda, pelo menos 5 vezes. Né? E assim, isso dá certo. E como é que é, né? Olha, eu aqui ensinando o padre a rezar. Não, jamais. O que é profunda?
você vai... Quando eu faço essas colocações, eu meio que, para ser um pouco didática, eu boto em números, né? Então, você vai inspirar, prendeu a respiração, e depois você vai expirar uns 5 tempos. E vai, ó. Sim. Mais uma vez. Sim. O que está acontecendo? Quando eu faço isso, meu metabolismo desacelera. Os batimentos cardíacos desaceleram. E, consequentemente, o meu cérebro também vai desacelerar. Então, provavelmente, eu vou conseguir ter uma noite de sono razoável. Eu não consegui fazer isso hoje. Não importa. Faça amanhã de novo. Ah, mas eu não consegui fazer 5 vezes. Não tem problema. Faça 2 vezes. A grande importância das práticas de respiração, isso é porque eu bato palmas para as atividades físicas, que você, nessa atividade, você sempre respira muito, é que acontece o seguinte, na respiração, sabe o que você faz? Você vai diminuir a substância, o hormônio do estresse, que é o tal do cortisol. Então, você respirando, está valendo uma medicação, ok? Um remedinho. Respira que você diminui o cortisol. Consequentemente, todo esse processo de ansiedade exacerbada e sintomas, né, que vêm daí vão diminuir. Mas sempre dizendo, foco, é sempre importante pensar o seguinte, a gente está nesse momento, se Deus quiser vai acabar logo, ainda não acabou, é pensar, é viver o aqui e agora. Ah, Gisele, que bobagem! Não é bobagem, é fato. É o mundo todo que está assim. Então, a gente tem que trabalhar um dia depois do outro. E isso, olha só, você está falando de novo de ansiedade. Esse fato de você controlar o teu pensamento, que eu tenho um trabalho, eu tenho um vídeo desse lá no meu canal, Sim. controle de pensamentos negativos. Ele vai diminuir a tua ansiedade. Quando você pensa que amanhã é só amanhã, ou é muito amanhã, mas é um amanhã diferente, é o amanhã que eu posso, é o amanhã desse momento, consequentemente, a tua ansiedade também já vai diminuir. Então, assim, não tem uma ação que você possa fazer, não. São várias ações para melhorar a situação. Fala. Bacana. Gisele, estão surgindo algumas perguntas, né? Uma até surgiu para mim, e eu queria também dar continuidade às nossas para a gente não perder o rumo. Mas vou dar uma breve pausa agora com você. Me perguntaram agora, eu não lembro quem me perguntou, qual o melhor horário para exercícios físicos, né? Então, o que eu tenho como resposta para isso? Na verdade, você vai muito encontrar isso individualmente. Eu acredito que, pelo menos respondo aqui para muitas pessoas, uma prática muito intensa, próxima da hora de dormir, eu não acho interessante, né? Você vai ficar muito acelerado, você vai aumentar muito a frequência cardíaca no momento, você vai ficar eufórico. Então, eu acho que atividade física com maior intensidade, eu acredito que fazer bem antes de dormir, nunca próximo à hora do sono, tá? Enquanto a intensidade, eu vou voltar ao que eu falei anteriormente, nesse momento em que a nossa vida mudou, a nossa alimentação mudou, nossos hábitos mudaram, né? Você tem que tomar muito cuidado com a intensidade, porque tem pessoas nesse momento que nunca fizeram nada, estão querendo fazer milhares de coisas para compensar essa ansiedade, essa falta do que fazer em alguns momentos. Então, tem que ter o seu cuidado. Há outras pessoas que têm alguns problemas respiratórios, inflamações no músculo cardíaco ou outras questões, que alta intensidade nesse momento não será benéfico. Será algo até prejudicial. Tem que ser a intensidade mais baixa, né? Então, eu sempre falo para procurar sempre um profissional, porque tem que saber como é que é a sua rotina de vida. Eu falar que, olha, o melhor horário é esse para você, aí tem uma outra pessoa que responde de uma outra forma. Mas eu tenho que ver como é que é o padrão do dia dela,
como é que ela se alimenta no dia, qual é o nível de ansiedade e estresse que a mesma se encontra, para eu poder individualizar o momento adequado do exercício e a intensidade também, tá? Respondendo aquela questão anterior. E dando continuidade, nós falamos em adaptação ao novo cenário, enfrentar novos desafios, fugir, aceitar, lutar, como que o organismo se lida com isso, tanto fisicamente como mentalmente. As duas coisas estão integradas, né? Não estão separadas. Mas falamos bastante de ansiedade, mas muitas pessoas nesse momento estão vivendo também uma depressão pela primeira vez ou fazendo tendo de novo algo que já teve no passado, em diversas intensidades, né? E como, então, cuidar dessa parte também. Que ansiedade eu considero um medo de algo que não aconteceu ainda, de algo mais futuro. Não sei se eu estou errado, mas a depressão, ela tem muito a ver também com o momento e também com o passado. Eu não sei se estou falando uma besteira ou estou falando uma coisa correta. Eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho, por favor. É uma associação, né? Então, de novo, deixa eu colocar para você o seguinte. O que acontece com a depressão? De novo, só voltando ao que eu comentei no início da nossa conversa, no presente momento, de novo falando, é muito comum que as pessoas sintam ansiedade, melancolia, depressão, isso faz parte, Mas não é por isso que a gente não vai trabalhar. Sim. Okay? Eu só digo isso para que as pessoas não fiquem tão mobilizadas com seus sintomas, porque isso faz parte. É o momento atual. Tem que encarar. É verdade, é fato. Nós somos só seres humanos. Acho que, na verdade, as pessoas talvez pensassem que fosse alguma coisa além de ser um ser humano, né? Então, somos pessoas frágeis, pessoas simples. E voltando à questão da depressão. Vamos lá. Quando a gente fala de depressão, na verdade, a ansiedade ela é uma emoção, é um sentimento. A depressão, ela já vem como um quadro clínico, né? Então, quando você fala em depressão, você fala em apatia, você fala em tristeza, né? Melancolia, vontade de não fazer nada, né? A criatividade fica muito botada, você não consegue produzir, você não consegue trabalhar. E é muito comum uma pessoa, veja bem, é muito comum que uma pessoa que já tenha tido um episódio de depressão, porque uma coisa, gente, é o quadro depressivo. Depressão todo mundo tem toda hora, tá? Todo mundo tenta. Veja bem a palavra, é depressão. Você realmente fica mais triste, fica mais melancólico, você fica um dia ou outro chateado, não quer fazer nada, mas daqui a pouco você vai no dia seguinte, daqui a 2, 3 dias, você acorda e tá novo e vai embora tratar. Então, ter depressão, ok, comum, tá, gente? Fica calma aí. A questão da depressão é quando vira esse quadro depressivo, e esse quadro depressivo se estende por um longo período. Tá? Saindo fora da questão daqui da nossa pandemia. Eu estou com quadro de depressão. Quanto tempo você tá assim? Você está apático, não quer tomar banho, não quer se cuidar, não quer passar um batom, não quer se pentear. Você vê muitos a tendência dos idosos na atual conjuntura sofrerem alguns, tá, gente? Não é obrigado, não. Quando eu faço um medo, eu tenho que sofrer depressão. Não tem nada disso, não. Tem que sofrer nada. Se sofrer, é porque faz parte. Você vê muitos idosos sofrendo desse mal. E você sabe que eu estava escutando hoje um pesquisador comentando que a gente tem adolescentes também, que não está muito legal, não, e crianças. Né? Então, assim, esses quadros depressivos, quando eles se estendem durante muito tempo, um período grande, e de novo eu vou falar a mesma coisa, vai impactar na sua rotina, vai impactar no seu contato com as pessoas, aí sim você tem que ver esse transtorno, aí entra como transtorno, de uma maneira mais delicada. Né? Você tem que fazer uma terapia, tem que tentar trabalhar isso. Agora, como no nosso momento a gente não tem essa questão da terapia, até tem online, muita gente trabalhando online, eu inclusive, mas aí eu acho que eu penso que a nossa proposta aqui é uma coisa mais prática, melhorar a autoestima. A depressão, ela vem muito porque você está com autoestima baixa. Também. É só com a autoestima baixa? Não, estresse pós-traumático. Você pode passar por uma situação
há alguns anos atrás e agora você está sensível mentalmente, emocionalmente. Deu uma volta pausa. De novo. Foi? Foi? Não. Foi? Agora voltou o sinal. Pelo menos para mim deu uma pausa momentânea. Então, quer que eu repita ou continuo? Não, pode continuar. Então, assim, então, de novo, voltando àquela mesma questão inicial. Nós estamos, é como se a nossa imunidade biológica e psicológica estivesse baixa ou tendendo para estar baixa. Há uma tendência. Então, quando você fala em imunidade baixa para doenças psicossomáticas, quando você está com a imunidade baixa, o que acontece? Quem tem psoríase fica com psoríase. Quem tem problemas gástricos vai ter crise e tal. O mesmo acontece com a nossa mente. De novo, ser biopsicossocial. Não tem diferença. Acontece aqui a mesma coisa. Então, se eu tenho uma predisposição a um quadro de depressão, ou se eu já tive realmente um evento que causou uma depressão profunda, nesse momento, se você não tiver algum tipo de suporte, né, o atendimento psicológico nesse momento, o suporte, nós estamos tratando aqui, né, todas as estratégias que a gente está oferecendo aqui, se você não tem muito suporte, esse quadro ele pode se agravar. Outro quadro também que vem se agravando muito a gente fala muito da pós-pandemia. Vocês já viram muito agora? Tudo assim, na pós-pandemia, porque na pós-pandemia, também, nesse caso nosso, sim, alguns quadros, necessariamente, eles vão se agravar, porque o corpo não desliga, né? Ah, acabou a pandemia hoje, aí amanhã eu tô de boa. Não, isso vai se estender. E um dos quadros é o transtorno obsessivo compulsivo. Lava a mão. É um dos, e assim vai. Mas tem caminho, tem solução. Sim, entendo. Né? Nós estamos tendo novos hábitos, né? Que nós não nos preocupávamos tanto com a higiene, um hábito que talvez até possa melhorar mais para frente. A gente tem uma visão, não é verdade? Bom, nós falamos dos sentimentos, né? Dos quadros clínicos como depressão, falamos sobre todas essas questões. E uma coisa que eu percebo muito é que você começa a se olhar muito para dentro. Você começa a se enxergar. Então, esse momento é um momento que gera muita reflexão, gera muito questionamento. Opa, eu estou na minha vida hoje, o que eu fiz até hoje? O que eu vou fazer amanhã se eu não sei como será o amanhã? Né? O que eu tenho que fazer hoje? Porque eu não sei se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou com medo, se eu estou... Aí fica uma confusão de sentimento quando você começa a se enxergar. E o pior, às vezes, eu acho, é quando a pessoa não consegue se enxergar. E ela talvez fique até mais frustrada ainda. Quem eu sou nesse quadro? O que eu estou fazendo? Então, deixa eu falar. Perfeito o que você falou. Quer dizer, esse é um momento que as pessoas estão precisando, porque aí é que está. O que a gente fazia até há pouco tempo? Olhar para fora, olhar para os outros, para a vida dos outros, pelas mídias sociais, né? Vida dos outros, vida dos amigos, dos famosos, dos políticos, tudo para fora, fora. É um exercício longo. Algumas pessoas não, elas não têm essa consciência. Mas no momento a gente está sendo obrigado, nós estamos sendo obrigados a olhar para dentro. Para dentro, né? Para nossos sentimentos, nossas vontades, nossos desejos, nossos sonhos para dentro. E é muito interessante que você colocou muito bem, as pessoas muito resistentes, sabe que o nome estresse vem da física, né? Alguma coisa que sofre uma pressão e ela vai mudando de forma, né? E o que acontece? As pessoas, aquelas que ficam muito mais estressadas, muito mais estressadas, são aquelas que são muito rígidas mentalmente, rígidas comportalmente. Então, provavelmente, essas pessoas elas estão conseguindo ter essa visão, não estão conseguindo mudar esse foco, que é de fora para dentro. Porque você olhar para dentro não é fácil. Não é mesmo. Doutor? É bem difícil. Não é fácil.
há que se fazer aos poucos, mas para facilitar isso, de novo volta, flexibiliza, pensa que isso aqui é agora, não sou só eu, é o mundo todo que está assim. Então, é preciso você se adequar. Aí falam que usam muito agora, né? São pessoas que têm a tal da inteligência emocional, ou seja, são resilientes também, você consegue se adequar. E aquelas pessoas muito rígidas, Luiz, estão sofrendo mais. Certamente estão sofrendo mais e provavelmente devem estar com outros probleminhas. Surgiu uma pergunta agora do nosso professor Maurício Nigri. Gisele, como nós devemos nos olhar? Eu, por exemplo, sou muito rígido comigo mesmo. A pergunta que ele fez agora. Olha, Maurício, na verdade, não tem receita. A ideia é assim, primeiro, só pelo fato de você estar aqui, né? Você também foi uma das pessoas que me convidou para estar falando sobre esse assunto. Você está se preocupando com esse tema. Isso já é muito importante, né? Porque a pessoa tem que querer fazer isso. E só o fato de você estar perguntando para mim, possivelmente você já está querendo fazer isso. É um trabalho muito individual, de pessoa para pessoa. Mas ter calma, tá bom, vou pensar. Se você é muito rígido com você, seja mais flexível com você. Aceite mais os seus limites, se é que você tem, ok? Todo mundo tem, né, Ana? Aceite mais os seus limites. Seja menos rígido com você, né? Com o seu comportamento, com as suas ideias, né? Enfim. Uma coisa importante, você sabe o que é bom nesse momento, a gente brincar muito? Trabalhar com humor, cara. O humor também diminui o hormônio do estresse, sabia? Diminui o cortisol. Humor. Humor. Rir. Rir é um santo remédio, né? Rir é um santo remédio. Então, Maurício, ri um pouquinho de você. Né? Às vezes, a gente é tão rígido, né? Eu digo que eu também, em algumas situações na minha vida, eu sou muito rígida comigo. Sempre nessa área acadêmica, eu sou muito rígida clínica, rir um pouquinho de você, relaxa um pouquinho, né? Porque aí a coisa vai caminhando, a porta já está aberta, é só entrar. Isso aí. Responde o Maurício. Uma bela pergunta, né? A Márcia também está falando que devemos ser mais bondosos conosco, né? Isso aí é uma coisa muito... Ela também. O pessoal comentando aqui, rio é o melhor remédio. E, bom, voltando à nossa linha, nós temos essa mente, né, o indivíduo. Nós somos um peixinho dentro desse mar imenso. Não é verdade? Nós temos um pensamento X, né, o individual, só que existe um pensamento coletivo hoje influenciado por diversos fatores. Seja pela conversa dos grupos na rua, que nem devem ficar muito juntos, né? Devido ao afastamento, isolamento, seja pelas mídias sociais, pelas informações que chegam até nós. O meio está afetando muito o indivíduo, né? E como que nós conseguimos nos blindar de toda essa atmosfera que hoje é difícil, que você liga a TV ou você abre a internet, a mensagem que chega são mensagens, muitas das vezes, com uma visão negativa do quadro. E quando, nesse momento, devemos nos nutrir de uma visão positiva para poder, com isso, elevar a nossa imunidade, né? Não, muito bem. É para responder alguma coisa? Não. Você falou tudo perfeitíssimo. Agora, eu queria chamar a atenção para a palavra blindar. Olha, até pode ser que alguém consiga. Blindar, eu acho meio pesado. Mas tudo bem, respeito. Eu usei esse termo, mas talvez esteja equivocado. Não é equivocado, não é equivocado, não. Eu estou puxando para poder desenvolver o pensamento. As pessoas falam isso normalmente. Porque blindar é complicado. Você lembra? Ser biopsicossocial. Vivemos em sociedade. E se blindar vai fazer com que você faça o quê? Se isole totalmente de tudo e de todos. Entendi. Porque é impossível. E isso vai te fazer muito mal. Porque nós estamos acostumados com pessoas. Nós estamos acostumados a lidar, a trocar. Nós somos trocar emoções, né? Trocar diversas situações. Para poder evoluir também, né? Para crescimento. Não, mas ok. Mas assim, voltando para o blindar, a gente pode fazer algumas coisas.
até algumas pessoas consigam blindar, mas eu não acho interessante. O que a gente pode fazer? Eu já falei, vamos repetindo aí, é sempre assim, é sempre básico, tem sempre que se repetir mesmo. Porque as pessoas escutam aquilo que está chamando a atenção no momento. Primeiro, ter uma rotina. Já que você citou a rotina dentro de casa, como que acontece isso? Rotina dentro de casa. Tá, então deixa eu falar. Então tá bem. Então, rotina dentro de casa. Então vamos para casa. Isso é bom, né? Não, claro, não, é verdade. Você primeiro, evitar escutar tanto jornal, ter uma hora para isso. É a rotina dentro de casa, muito bem. Ter uma hora para isso. Mídias sociais, de Facebook, Instagram, tarará, controla, não fica full time. E se você quiser fazer isso, faça até, como você falou muito bem, antes, você fez uma associação com exercício físico, antes da hora de dormir. Faz mais cedo. Mídia social, né? Facebook, Instagram, notícias e tal. Beleza. Outra coisa importante é de organização, é de disciplina. O que acontece? Nosso corpo, nossa mente está meio que solta. Tá? E vem uma onda e vai acabar a pandemia, não vai acabar a pandemia, o corona isso, o corona aquilo, e trabalho e não tem trabalho, dinheiro. Para, você falou muito bem, né? Quando a mente estiver pipocando, tem enlouquecido, seguinte, pega um papelzinho, e escreve. O que eu vou fazer? Acordei pirada, pirei, eu tô doida. Tá bem, filha. Senta, respira profundamente, ou faz a nossa respiração diafragmática, ou assiste uma aulinha de alongamento da Patrícia, aulinha de yoga da professora, da Nisei, ou então da Flávia. Faz um trabalho desse. Parou, pega o papelzinho e coloca lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vou pensar. Vamos brincar aqui. Vou arrumar a casa, vou lavar a louça. Bota tudo que você vai fazer ao longo do seu dia, que você tem que fazer. Você tem que fazer. Faz um checklist. Sim. Fez isso? Fez. Tá ali. Bota perto de você. Se você vai fazer, aí o seu cérebro vai falar assim, eu já fiz, eu já escrevi, beleza, não preciso fazer mais nada. Porque você sabe que o nosso cérebro faz isso, né? Você, quando começa a falar muito sobre uma coisa que você vai fazer, e fala, você acaba nem fazendo. Porque ele fala assim, beleza, vou gastar energia com outra coisa. Já foi feito isso. Você pega o papel, anota. Boa dica. Uma boa dica. Fala. Não, falei só uma boa anota. E aí anota com a primeira coisa do dia, a segunda, a terceira, tarará. E aí, a cada passo que você termine uma tarefa, seja a tarefa mais boba do mundo, não importa. Você lembra da autoestima que eu falei? Sim. Tarefa mais bobona do mundo. Eu tenho que tirar a louça. Olha que coisa. Tem que tirar a louça do secador para lavar a louça que está suja e botar para secar. Eu fiz isso. Gente, eu sou o máximo. Você vai lá e tica. Sabe por quê? No final do dia, você vai ver a quantidade de coisa que você realmente fez. E isso te dá um retorno muito positivo. Sabe? Trabalha. A Gisele vai trabalhar a minha autoestima com o serviço doméstico. Vai, porque é o que tem para hoje. Esse tipo de ação que eu estou passando, de estratégia, a gente trabalha muito em gestão de pessoas. A gente trabalha muito em qualidade de vida, empresa. Mas eu estou falando aqui enfrentamento para burnout, tipos de burnout, estresse ocupacional. Mas é aqui para o nosso momento atual. Então, anota. E vai ticando aquilo que foi feito. Tá? Porque você tem que se valorizar o que você está fazendo agora. Ótimo. Vai, pergunta. Bom, nós temos ainda uns 10 minutos, né? Para podermos discutir mais. E eu vou abrir um espaço para questões, para perguntas. E eu vou iniciar com a primeira que eu estou falando, então eu já inicio. Aí eu vou esperando as outras na sequência. Bom, quando nós estamos num período no qual nos sentimos tristes ou fragilizados, né, com alguma coisa, chateados com alguma coisa, nesse momento, existe uma maneira de nós compensarmos, dando prazer ao cérebro com uma outra forma? Como é que a gente trabalha mais ou menos isso em compensação? Isso é viável? Não, essa coisa da compensação para o cérebro, né? Para o cérebro emocional. Não, isso é bacana. Quer dizer, o que acontece? Quando você está muito triste, muito deprimido,
não é? Isso acontece muito. E se isso demora, isso surge, se dá de vez em quando? De vez em quando? Porque se você falar disso de uma maneira intensa, aí vai para o quadro de depressão. Melancolia e depressão. Né? Você está falando assim, eu fiquei triste e tal, parará, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, tá, beleza. Como é que eu posso compensar isso? Fazendo coisas alegres, tentando fazer coisas para você, tentando lembrar de coisas boas. Sempre voltei para a autoestima de novo, não dá para ser muito de lá, não. Voltei para você, situações boas, coisas que você já fez boas, relacionamentos bacanas. E outra coisa que não foi dito aqui é sonho, criação, planos, sempre muitos planos a serem realizados na atual conjuntura. Quando? Não sei, mas isso não significa que você não vai desenvolver os seus planos. Então, ficou triste, ficou melancólico, sinalizou que está acontecendo, chora um pouquinho, faz parte, tá? Se também ficar triste, faz parte. A gente está numa época que todo mundo tem que estar bonito, jovem, feliz, saudável. A gente sabe que não é por aí. Claro. Existem os dias sim, não e os mais ou menos, ok? Mas nesse dia aí, vamos lá, mais ou menos, se agrade, cara. Faça coisa para você. É como se você tivesse um outro eu. Luiz Cláudio, tudo bem? Eu vou agradar você. O que você quer? E aí você tenta fazer. Se agrada. Se trate bem, né? É importante. Coisa egoísta, que se dane, que seja. Cada um interpreta como quer. Mas se trate bem. E se você não estiver bem tratado, se você não estiver relativamente bem resolvido, bem tratado, bem aconchegado, você não faz isso para ninguém. Ninguém consegue isso de você. Você não sabe, você não está bem. Exatamente. Bom, eu acho que eu respondi. Respondeu sim, de forma perfeita e brilhante. Eu vou dar espaço nas perguntas e eu quero lembrar a todo mundo que a Nicei hoje tem um canal Nicei Online, onde nós estamos elaborando aulas muito bacanas para todo mundo praticar, para todo mundo poder passar bem nessa fase, nesse período, essa novidade de ficar em casa. Você tem toda a assessoria dos professores da casa daqui para poder se exercitar, para trabalhar a prática respiratória, para melhorar, para trabalhar a ansiedade aí, para trabalhar um melhor condicionamento físico, com isso aumentando a imunidade, aumentando o bem-estar geral, tanto pessoal como da família, né? Melhorando o ambiente da casa. E ainda está aberto para perguntas. Vamos deixar o pessoal perguntar se vem mais mesmo. Né? Se você quiser pontuar alguma coisa com mais... Então, voltando de novo à autoestima. Você fala, eu até que agradecer muito a você essa possibilidade. Você está falando da autoestima. Você alegra a casa. Outra coisa, você muda o foco. Quando você vai assistir você pode me interromper, tá? Você fala, eu paro. Você deu uma pergunta aí? Pode fazer, faça. Vai fazer? Não, Continua? As pessoas continua. Tá bom. Quando você pratica atividades pela televisão, pelo computador, ou seja, você tem que fazer o quê? Você tem que prestar atenção no teu orientador. Prestar atenção no Luiz, no Maurício, na Márcia, na Vanessa. Tem que olhar para a Patrícia, tem que olhar. Quando você faz isso, você muda o foco daquele momento que você está passando, ok? Você vai para lá. Isso é muito gratificante. Isso ajuda muito. Fora que a autoestima vai lá para cima, né? A gente agradece. Show. O pessoal está falando aqui, deixa eu ver o que o pessoal está conversando. Está gostando das dicas, excelentes dicas. Live muito boa. O Maurício perguntou aqui sobre o álcool, brincando. Não pode ir lá. Isso. Depois ele pergunta no Instagram. Música, leitura, boa música. Sempre. Não tem muita coisa diferente, não. É isso mesmo. Tomar cuidado nessa compensação do gerar prazer com o paladar, né? Para não abusar muito das calorias desse período. Não, aí é porque a ansiedade dá fome, né? A ansiedade dá fome. Exatamente. Tem que tomar um cuidado mesmo com essa coisa de fazer muitos pratos gostosos, né? Isso. Que o senhor Diogo
Mas ele fica postando no Caminhadas, Instagram? a Iris está falando, lá Iris, caminhada. Ah, você tem que se dar o direito, sabe? Você tem que se dar o direito, de trabalhar as coisas nessa hora. Tem que se dar o direito, as pessoas têm que Sim. se dar o direito. Bom, faltam 5 minutos. Eu acho que não tem muito, não tem mais perguntas. Eu queria muito agradecer esse bate-papo. Foi um enorme prazer, foi maravilhoso, né? Levar às pessoas informações, aproveitar o máximo do seu saber conosco. Então, eu só tenho a agradecer. Nossa. Tá? E é isso. Então, Olá, eu Marisa. agradeço muito. Tchau aí pra gente. Flávia. Muito legal. Olha, eu tenho muito a agradecer, porque eu adoro academia, eu adoro a Nicei, é minha casa. E muito obrigada pelo convite. Espero ter podido ajudar aí de alguma forma. E qualquer coisa, tem lá meu canal do YouTube, Viva Sem Estresse pelo Adolescente, e a página do Facebook. É isso, querido. Ótimo. Eu queria falar que Muito na semana que vem, teremos um bate-papo aqui na quinta-feira, nesse mesmo horário, da terceira idade, falando sobre treinamento, com o Rafael Carim e o professor Maurício Nigri. Então, semana que vem, temos mais um bate-papo bacana. E eu estou encerrando o nosso hoje. Foi, mais uma vez, um prazer imenso. Tá ok? Muito obrigado. Prazer todo meu, amor. Até mais, Gisele. Até mais, pessoal. Obrigado pela audiência. Até logo. Tchau, tchau. 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 Não mostrou, tá? Não mostrou.